Boa tarde a todas, a todos. Então, nessa semana, ao invés de comentar o Evangelho do domingo, escolhemos comentar o Evangelho de ontem, ou do Corpus Christi, pela importância dessa festa. O Evangelho que comentamos é de João, no capítulo 6, são 7 versículos, de 51 a 58. João se distingue dos outros evangelistas porque aparentemente é o único que não relata a narrativa da instituição da Eucaristia durante a última ceia. No Evangelho de João, encontramos o gesto do lava-pés. Contudo, mesmo não narrando as palavras e os gestos de Jesus sobre o pão e o vinho naquele contexto, João é aquele que, mais do que os outros, explora esse riquíssimo e desconcertante significado teológico. Ele o faz através de um longuíssimo discurso pronunciado por Jesus na sinagoga de Cafarnaum, que é inteiramente centrado na celebração eucarística. Se trata de um discurso que os discípulos julgarão bastante duro. O grego skleros indica algo áspero, intolerável, difícil de digerir, e que desmonta as certezas religiosas da época, causando uma profunda crise interna, tanto que muitos dos seus discípulos vão abandonar Jesus, como é relatado nos versículos seguintes do mesmo capítulo 6. Jesus começa dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Então, Jesus abre o discurso reivindicando sua própria condição divina através da fórmula eu sou, que era o próprio nome de Deus revelado a Moisés no Êxodo. Logo depois, ele afirma ser o pão vivo, aquele descido do céu, assegurando que quem se alimenta deste pão viverá para sempre. Naturalmente, não se trata de um simples prolongamento da existência biológica, mas da inserção numa vida de uma qualidade tal que nem mesmo a morte física poderá atingi-la. Depois, Jesus esclarece a natureza deste pão. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E o evangelista não usa termos abstratos ou poéticos, mas utiliza para a carne a palavra grega sarx. E na cultura bíblica e filosófica da época, sarx indica o ser humano na sua dimensão mais fraca, transitória, frágil, destinada à corrupção. É o mesmo termo do prólogo, o verbo se fez carne. Isso quer dizer o quê? Que o dom de Deus não percorre canais puramente espirituais ou desencarnados, mas passa necessariamente através do aspecto terreno e frágil do ser humano. Deus estabelece a comunhão com a humanidade através de meios humanos, como declara Paulo de Tarso, que o poder de Deus se manifesta e se realiza precisamente através da fraqueza do ser humano. Então, não pode haver nenhuma comunicação do Espírito onde não exista também o dom concreto da carne. E os dons divinos, então, para serem autênticos, devem se traduzir em gestos e realidades visíveis através da nossa própria corporeidade. Mas um Deus que se manifesta na sarx, ou seja, na fraqueza da carne, representa um escândalo intolerável, inaceitável para os judeus, e os judeus, a gente entende, os chefes religiosos. Por quê? Porque o Deus da religião era um Deus distante. O seu trono é o céu e a terra o escabelo dos seus pés. Um Deus tão grande que o número dos seus anos é incalculável. Então, pensar num Deus que pudesse ser visto e até mesmo tocado era percebido como uma blasfêmia sacrílega. A tradição judaica nisso era categórica. A simples visão da divindade provocava a morte imediata do indivíduo. Lemos no Êxodo: nenhum homem pode ver-me e continuar vivo. Por quê? Porque Deus habita uma luz inacessível que nenhum dos homens jamais viu nem pode ver. Com Jesus, essa perspectiva é totalmente invertida.
Porque se é verdade que ninguém jamais viu Deus, também é verdade que, precisamente, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, o revelou. Então, aquilo que para a velha estrutura religiosa era um sacrilégio, com Cristo se torna a manifestação indispensável da fé e a realidade cotidiana da comunidade dos crentes. E aí lemos em João, aquele que era desde o princípio, aquele que ouvimos, aquele que vimos com os nossos olhos, aquele que contemplamos e que as nossas mãos tocaram, isto é, o verbo da vida. E o texto do Evangelho continua. Então os judeus começaram a discutir asperamente entre si. Como pode este homem dar-nos a sua carne para comer? O evangelista usa um verbo raro, significa brigar, uma discussão que depois desemboca em desprezo. Isso significa que o modo de falar de Jesus divide o auditório e provoca um violento desacordo entre os judeus. Devemos lembrar que o evangelista João não está narrando uma crônica, um acontecimento, mas é um profundo ensinamento que diz respeito à fé da comunidade cristã. Por isso, o evangelista não narra as palavras de Jesus sobre o pão e o vinho da última ceia, como fazem Marcos, Mateus e Lucas. Mas, como falamos antes, João é aquele que mais explora e aprofunda o rico significado da Eucaristia. Se já era extremamente árduo aceitar que um homem do povo, de quem se conhecia o pai e a mãe, se proclamasse o verdadeiro pão descido do céu, agora se torna praticamente impossível compreender como ele possa dar a própria carne para comer. A ideia de um Deus que, em vez de exigir sacrifícios e dom por parte dos seres humanos, doa a si mesmo até fazer-se alimento é algo inaceitável pela cultura da época. E diante dessa incompreensão, então, Jesus não procura, porém, um compromisso, não suaviza o tom, nem volta atrás. Pelo contrário, aumenta ainda mais a intensidade e complica ulteriormente a provocação. Então, ao convite para comer a sua carne, acrescenta a necessidade de beber o seu sangue, colocando-o como condição indispensável para possuir a vida eterna. Então, comer a carne e beber o sangue de Cristo significa, para o ser humano, assimilar e alcançar a mesma condição do Filho do Homem. O homem na sua plenitude, que, precisamente graças a este alimento, coincide com a condição divina. O evangelista continua, então, as alusões ao Cordeiro Pascal, que vê representado na pessoa do Cristo. Durante a noite da libertação do Egito, a carne do Cordeiro permitiu ao povo iniciar o êxodo rumo à terra prometida, enquanto o seu sangue, colocado nas portas, desviou o exterminador e libertou os hebreus da morte. Do mesmo modo, então, a carne do Cristo permite a plena e definitiva libertação do ser humano e seu sangue o resgata para sempre da morte. Para o evangelista João, então, a carne do Filho do Homem representa sua condição histórica, a sua existência terrena que gasta em fazer o bem. E o sangue representa a sua morte violenta e fusão da vida, o dom total de si mesmo por amor. E então, assimilar a carne e o sangue de Jesus significa tornar próprios esses dois comportamentos fundamentais para a realização humana. Uma plena e concreta adesão à pessoa de Jesus, através de uma atividade incansável em favor do ser humano, que seria a carne, e a total disposição por fidelidade a essa missão de aceitar a perseguição, a hostilidade, até mesmo a morte, o sangue. Então, não existe divinização do ser humano sem esta profunda assimilação do Cristo. E para barrar qualquer tentativa de interpretação puramente alegórica ou metafórica ou espiritualizante das suas palavras, o evangelista João não emprega o verbo clássico que indica o comer humano, mas introduz um termo raro,
é bastante cru, que é trogo, que significa literalmente mastigar, roer, partir com os dentes. Então, era um termo comumente utilizado no mundo grego para descrever o modo de alimentar-se dos animais. Então, utilizando esse verbo tão carnal, tão rude, o evangelista elimina qualquer dúvida. A ação anunciada por Jesus não é um símbolo abstrato, mas um ato concreto, corpóreo e existencial. Então, por isso que o seguimento de Cristo não é uma adesão intelectual a uma doutrina ou a um sistema ideológico. Ele se torna visível e verificável unicamente numa forma de ser e numa atividade de doação cotidiana que reproduz aquela de Jesus. Então, quem experimenta essa assimilação possui o Espírito, a vida de Deus, e onde habita a própria vida de Deus, a morte perde todo o poder. Então, o crente vive já no tempo presente como ressuscitado. E assim como o corpo físico necessita do alimento real para crescer e manter-se vivo, assim também a carne e o sangue de Cristo são o único verdadeiro alimento capaz de desenvolver e sustentar no ser humano uma vida de qualidade eterna. Insistindo ainda na imagem do alimento e da nutrição, Jesus faz compreender que, nessa nova realidade por ele inaugurada, a relação com o Pai não se realiza mediante a observância de leis, preceitos ou rituais externos, e de todo o aparato legalista da religião, mas sobre a profunda assimilação interior da vida divina, presente em Jesus e por ele comunicada a todos os filhos. Então, o ser humano em Jesus não realiza um esforço ascético para projetar a própria vida em direção a um Deus distante, mas, pelo contrário, é o Pai que se dirige aos seres humanos, comunicando-lhe e infundindo-lhe a sua própria vida. Essa efusão de amor não anula a nossa identidade, não nos absorve, mas, ao contrário, nos eleva ao máximo as nossas potencialidades e faz de nós a sua morada estável. E Jesus, portanto, não se apresenta como um mestre, um modelo exterior a ser imitado, pedindo-nos que nos esforçamos em imitar as suas virtudes, mas só acolhendo essa realidade interior que deve ser assimilada. Então, é esta íntima e profunda comunhão que transforma a nossa existência, gerando uma profunda sintonia que nos leva a viver identificados com Ele. Nesse ponto do discurso, João introduz uma expressão única em todo o Novo Testamento. Enquanto a Escritura conhecia bem a fórmula solene Deus vivente, Jesus fala do Pai vivente. O Pai é aquele que, por sua natureza, gera e contínua e incansavelmente a vida do mundo. Jesus vive para este Pai, espelhando-se totalmente na sua atividade criadora, doar vida e abundância à humanidade. E com Jesus se estabelece assim um dinamismo de comunicação vital, a vida divina que nós recebemos gratuitamente do Pai se transforma em vida doada aos irmãos. Então, quanto mais o ser humano doa a própria vida aos outros, mais permite ao Pai cumulá-lo de nova vida divina. Nesse processo, então, de crescimento espiritual e humano, somos chamados a uma plena identificação com o Filho e com o Pai, entrando naquela sintonia divina que é descrita na oração de Jesus no capítulo 17. Sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Então, Jesus concluiu o seu discurso sem conceder nada à retórica e sem atenuar a dimensão do escândalo. E, pelo contrário, ele vai e aprofunda novamente a ferida daquilo que a história de Israel considerava o maior prodígio, revelando o seu limite intrínseco, o fracasso do êxodo.
Então, repetindo uma provocação já expressa, Jesus declara: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então, tomando claramente distância desse passado histórico e definindo os patriarcas como os vossos pais e não os nossos, Jesus desmistifica o sinal do maná, imagem da lei. Aquele alimento antigo era um alimento perecível que não podia comunicar a vida eterna, nem muito menos foi capaz de conduzir a verdadeira liberdade à geração que dele se beneficiou. De fato, nenhum dos adultos saídos do Egito conseguiu colocar os pés na terra prometida. Morreram todos no deserto. Somente os seus filhos entraram nela. Então, o êxodo inaugurado por Jesus, ao contrário, não vai fracassar. Está destinado a uma plena e gloriosa realização, porque se apoia sobre um alimento radicalmente diferente. Ele diz: este é o pão descido do céu. Não é como aquele que os pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, obrigada pela escuta e até semana que vem.